Pessoal, outro grande problema que ocorre comigo, que pelo menos chega para mim, né, em relação a licitações, é sobre, principalmente depois do novo pregão, né, do novo decreto do pregão, veio a questão do modo de disputa aberto e fechado, né? Então, como era antigamente? Antigamente era todo mundo num sistema de ah, aleatório. Você tem um lance durante um período aleatório, tá? Então você tem ali, vai mandando seus lances, você vê o lance de alguma pessoa, não sabe exatamente quem é, mas você manda um lance menor do que aquele para ter um sucesso. E aí, no modo de aberto e fechado, só para a gente não gastar muito tempo falando exatamente do que é, mas só para você entender, isso prorroga esse lance aleatório. Então, em vez de ficar, chegou o fim um fim de um tempo randômico que a gente chamava, né? E aí acabava os lances. Agora não, agora se pode fazer umas certas prorrogações automáticas. E essas prorrogações automáticas acabam fazendo com que o preço caia bastante, porque você fica sempre forçando novos preços mais baixos, o que pode ser bom para a administração, mas acaba reduzindo bastante os preços e sendo o que se chama muito de um chamamento à inexequibilidade, né, muitas vezes. Então, o que acontece? O que tem acontecido bastante? Nesse tipo de procedimento, os preços têm sido mais baixos do mínimo estabelecido no edital. Só que muitas vezes as pessoas nem sabem qual é o mínimo, porque o próprio decreto dá essa possibilidade que você esconda o preço mínimo que você pagaria por aquele bem ou por aquele serviço. Então, o que acontece? Já para as pessoas já para os licitantes darem um preço realmente de mercado, porque às vezes a pesquisa que o órgão administrativo faz e o que ele considera mínimo já é bem alto. Então a administração acaba pagando um pouquinho mais. Então, para isso, ela deixou que ficasse isso em segredo, né? Só que, ao passo que os lances que as pessoas iam dando na licitação iam ficando cada vez mais baratos e cada vez menores, inclusive, do que o mínimo estabelecido, o pregoeiro deixava a coisa acontecer, né? Deixava acontecer e as pessoas iam dando lances que não seriam aceitos, né? Porque não se pode aceitar um lance abaixo do mínimo estabelecido no edital. Então, a pessoa só vinha saber disso depois que terminava o processo, né? A fase de lances, aí ia na negociação e se descobria que você perdeu a oportunidade de ganhar aquela licitação simplesmente porque você tinha colocado um preço abaixo do valor mínimo, mas mesmo você não sabendo. Então, o que, que o Tribunal de Contas... Eu demorei, né, para explicar isso, né? Mas enfim, acho que você conseguiu entender. No final, o Tribunal de Contas decidiu o seguinte: se um preço estiver abaixo e você achar que aquele preço ali você não aceita, você deve avisar imediatamente, mesmo na fase de lance, dá um jeito de dizer, olha, passou, tá? Esse aí é o mínimo que a gente aceita. Mesmo que você não tenha feito isso antes, ou seja, o pregoeiro não tenha feito isso antes, esperando os lances e tudo mais acontecerem de um modo livre, mas na hora do lance de um mandando um novo preço, você deve ir lá explicar, dizer, olha, chegou no mínimo possível, tá? Daqui para frente eu já não aceito mais. Então isso é muito importante, foi decidido assim, né, pelo Tribunal de Contas da União.